Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Morelli e eu já vou pedindo para vocês deixarem o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais que a gente vai começar com um vídeo muito interessante hoje. Bom, eu vou falar sobre a minha visita para Auschwitz, o maior campo de concentração do mundo. Eu quero deixar bem claro que eu fui nele já fazem 2 anos, já faz tempo, e eu tava revendo esses dias os vídeos que eu fiz de lá e eu acho que ficou faltando eu vir aqui falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Então eu resolvi vir hoje com esse vídeo. Bom, vamos lá. Auschwitz e Birkenau são dois campos de concentração bem grandes, eles ficam localizados na Polônia, perto de Cracóvia, tá? Então eu fui pra lá, a gente pegou um trenzinho na cidade de Cracóvia e fomos até o campo. Se eu não me engano, a gente demorou cerca de 2 horas nesse trem. Não lembro o valor, tá, gente? Mas foi super tranquilo. Chegando na estação de trem, a gente andou mais ou menos 1 quilômetro e já chegamos no campo. O campo ele é gratuito, a visita, né? Hoje ele funciona como um museu e obviamente você vê algumas ruínas, enfim. Mas você não paga nada pra entrar nele, tá bom? O campo de concentração de Auschwitz, o maior campo de concentração nazista, ele foi feito, na verdade, pra exterminar mesmo os judeus, tá? Então, de 1942 a 1944, muitos e muitos e muitos judeus já chegavam lá e já iam direto para a câmara de gás. Nesse campo, mais de 2 milhões de pessoas morreram nele, 500 mil mais ou menos gaseificadas nas câmaras de gás e o restante por doenças e, enfim, 90% dessas pessoas eram judeus. Muitos eram judeus, outros eram homossexuais, ciganos, mas a maioria realmente eram judeus. Esse campo, gente, ele existe desde 1947, agora como museu, tá? Então, logo depois que acabou, a Polônia já fez dele um museu e até hoje milhares e milhares de pessoas visitam por ano. Então, logo que você entra no campo, você vê aquele famoso portão com a escrito Albert March Frey, não sei como é que fala, com certeza errada, mas que traduzindo é o trabalho liberta. Infelizmente, muitos deles ainda tinham a sua fé de chegar lá, trabalhar e achando que iria ficar tudo bem, mas como a gente já sabe, não foi nada assim que funcionou, mas era clichê, todos os campos de concentração que estavam espalhados aí pela Europa inteira tinha essa frase nos portões de entrada. E aí, obviamente, lá, esse portão tá lá, a gente entra, a primeira coisa que a gente vê é ele. Eu sabia, gente, que ia ser um passeio pesado, que ia ser um passeio complicado, mas eu não tinha noção de que iria ser muito mais difícil esse passeio, assim, eu não tinha noção disso. Eu sabia que era, sabe, assim, puxado pela história, porque eu já li diversos e diversos livros sobre. Mas quando você entra, é indescritível a energia do lugar, sabe? Você não consegue falar, você não consegue ficar conversando durante o passeio. Eu não sei, é uma energia tão carregada que tem e que realmente, assim, você só escuta os passos das pessoas. O tempo inteiro, o passeio inteiro. O nosso passeio durou cerca de 7 horas. A gente fez por conta própria, a gente não levou guia nem nada. E durante todo esse tempo que a gente ficou lá, gente, realmente a gente não escutava assim ninguém, sabe? Era só os passos das pessoas mesmo, real. Então é muito, muito, muito triste o passeio, muito triste mesmo. É óbvio que para conhecer um lugar desses você tem que ter um pouco da consciência do que aconteceu ali, você tem que saber um pouco da história, né? Isso eu acho que tem que ter, apesar de lá nos lugares ir contando um pouquinho, né? Eu acho que você tem que saber, cada casinha ali, que é onde era o lugar dos judeus dormir, enfim, eles transformaram em museu. Então, uma fala do pessoal que veio da República Tcheca, outro fala do pessoal que veio da Bélgica, outro da Holanda. Eles contam de cada país, tá? Como que cada um chegou lá. Tem fotos e fotos e fotos e fotos e fotos intermináveis dos judeus. Então, você tem que saber a história. Eu acho que ir lá e não saber de pelo menos 50% do que aconteceu não é válido. Você precisa realmente, de fato, saber. E aí, pessoal, assim, não é necessário nem um pouco, mas o tempo inteiro tem placas pelo campo espalhadas pra gente fazer silêncio,
respeitar as pessoas que morreram naquele local. Principalmente na câmara de gás, tem uma placa maiorzona assim e fala realmente pra gente fazer silêncio, como se fosse um minuto de silêncio por respeito aos judeus que morreram ali, né? Mas o campo inteiro te lembra disso, tá? Não precisa, porque a energia que tem lá você já sabe, né? É indescritível mesmo que você sente estando lá, assim. Não precisa, mas o tempo inteiro tem essas placas pedindo respeito por todos os judeus que morreram lá no local. Pra mim, um dos piores locais ali dentro que eu visitei foram as câmeras de gás. Não tenho nem o que falar, assim, a câmera de gás tá lá intacta, uma delas, né, obviamente, as outras já estão destruídas, porque quando os nazistas ficaram sabendo que os alemães, que o pessoal estava chegando para ajudar eles destruíram algumas câmeras de gás, né, então você vê as demolições que ainda tem, mas tinha uma lá que ela estava intacta. Então, pessoal, na parede você tem as unhas certinhas, arranhadas, porque aí você vê, né, que eles tentavam pedir ajuda o tempo inteiro. Então, assim, é muito puxado entrar na câmara de gás. Na hora que eu entrei, eu vi a parede, assim, mas é muito, 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 muito arranhada, sabe? E logo que você passa a câmara de gás, tem o forno, que é onde eles queimavam os judeus depois, e também é muito triste mesmo. Então esse foi um lugar muito pesado. E um outro lugar que, assim, pra mim foi o mais também complicado de entrar foram os alojamentos, onde eles dormiam, né? A gente não pode nem falar que aquilo lá era um quarto. Então era onde tinham as famosas triliches de madeira, que eles dormiam lá. E é horrível, é horrível. Você olha, você fala, meu Deus, como cabiam 3, 4 pessoas dormindo aqui. E aí eu comecei a pensar tudo que eu já li nos livros, né? Que muitos deles ali juntos tinham doença, tinham ratos que vinham comer os pés deles, piolhos, sabe? Então, assim, você olha, você fala, meu Deus, como, né? E realmente aconteceu, tá lá a história. E foi muito triste também porque tinha uma triliche, assim, que tinha um vasinho de flor, provavelmente, ou alguém que vivenciou lá que ainda tá vivo, né? Porque só faz 70 anos da história, foi lá visitar, ou até mesmo algum parente acabou deixando o vasinho de flor lá. E é bem complicadinho. E aí, pessoal, tem uma hora que você chega do passeio onde tem as malas dos judeus, os objetos, né? Óculos, cabelos, equipamentos assim de cozinha, porque ali mostrava que eles ainda, escutando o que estava acontecendo, eles ainda tinham esperança de que algo bom pudesse acontecer com eles. Então tinha uma mala com o nome de muitos, tinham os sapatos, tinham os cabelos, porque todos eles chegavam lá, tinham que cortar o cabelo. Tinham espuma de barbear, aquela espuminha, aquela escovinha pra fazer a barba também, escovas de cabelo. E aí é onde você vê a proporção de pessoas que sofreu lá, que passou por lá. Porque realmente é muito grande. O que tem os cabelos, gente, é um corredor absurdo, com toneladas de cabelo. E aí é onde você começa a pensar, uau, quanta gente sofreu aqui, pra que tudo isso? Durante todo o museu eles fazem vários tipos de encenação, então como se você estivesse entrando no vagão, como se você estivesse descendo do vagão. E aí eles fazem homenagem às pessoas que desceram de lá mortas, já do vagão, porque muitos chegavam mortos no campo de concentração. E eles fazem a homenagem àqueles que chegaram vivos. E o tempo todo é aquele barulho de vagão, de ferrovia, e é como se você estivesse dentro do vagão. E, enfim, tem uma hora assim, até que tem várias pessoas de arame com os pijamas, né, os famosos pijamas, e parecem os judeus chegando ali. Então, o tempo todo você vive realmente, sabe? Ali você fala, uau, olha como é que pode ter feito isso. É assim, estar ali torna a história realmente muito pior do que a gente poderia imaginar. Eu não tenho nenhum arrependimento da visitação. Eu acho que a visita foi mais... Papai chegou, ela fica toda feliz. Eu acho que a visita foi mais do que necessária. Ela deveria ter sido feita. Então, eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha pra falar pra vocês. Deixem o seu like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!